Mais um dia, mais uma reflexão de caminhar na graça. Temos medo daquilo que nós não conhecemos. Normal, vida e morte. Como viver e o que acontecerá depois que morrermos? São coisas que nós não temos a resposta. Onde buscamos? O que devemos fazer e como devemos fazer? E é essas coisas que nós precisamos ter entendimento e discernimento e compreendermos o que Deus fala. Mas onde buscarmos? Nas Escrituras. Este é o testemunho que nós vemos e que Jesus dá ao contar uma de suas histórias, ou seja, parábolas que falavam, por exemplo, acerca da situação agora de Lázaro. Lázaro que morreu e foi para o seio de Abraão e um rico, diante da casa onde Lázaro ficava. E diz assim lá em Lucas 16, 27 e 30, até o 31, depois que Lázaro morreu e também um rico. E este rico fala a Abraão a seguinte coisa. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes, ou seja, referindo a Lázaro, a minha casa paterna. Ou seja, Lázaro estava sentado junto a Abraão e o rico estava padecendo no Hades. E diz assim então, que mande a minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. E respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhes respondeu: Se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Onde obtermos a fonte da verdadeira vida, da vida eterna, onde nós conseguimos compreender o que precisamos fazer para não ir para o inferno. São estas coisas que a gente encontra nas Escrituras Sagradas, disponível gratuitamente, inclusive para qualquer um. Mas o que temos feito? Temos buscado o conhecimento das Escrituras e o que elas afirmam, como foi este caso mencionado que precisavam ouvir os profetas, que precisavam ouvir Moisés, ou seja, o que está nas Escrituras? São coisas que nós precisamos parar e buscar o conhecimento de Deus. Conhecimento da sua vontade, o que ele afirma, pois ele fala de vida e ele fala da morte. As Escrituras afirmam sobre isso. E nós precisamos entender o que essas Escrituras falam. Mas como buscar o conhecimento? Não tem outra maneira. Precisamos ler. Precisamos buscar o conhecimento do que está nas Escrituras. Por onde começar? Nós precisamos começar, especialmente em nossos dias, pelo Novo Testamento. Pois é mais simples de entender, é mais fácil de compreender, para depois lermos o Velho e o Antigo Testamento de maneira que a gente possa compreender a mensagem de maneira clara, pois toda a lei, todos os profetas falam de Cristo, falam da salvação de Deus, da justiça de Deus, da graça de Deus. E a gente precisa conhecer e compreender e crer naquilo que estão nas Escrituras, pois elas falam da vida eterna. Elas falam para onde iremos, que tipo de vida teremos e como viveremos. E o que acontece até a volta de Cristo, pois Cristo disse que voltaria. E a nossa esperança é depositada nisso, na sua ressurreição, de maneira que a gente pudesse experimentar da vida de Deus. Ele morreu por nós, ele se ofertou por nós, e ao morrer e ressuscitar, ele nos dá a vida. Mas como recebemos desta vida? Quando nós compreendemos que vivemos fora da vontade de Deus e arrependido nos submetemos a Cristo Jesus como Senhor e Salvador, como aquele que nos tira das trevas, nos tira da realidade em que está e nos insere na realidade do reino de Deus, para que a gente, tendo sido salvo, resgatados, comprados, feitos filhos de Deus, criados, ou seja, uma nova criatura, criados à imagem de Cristo e que recebemos a mente de Cristo, e que somos coparticipantes da natureza divina, possamos viver a vida de Deus, a vida eterna neste mundo. E que Ele nos capacitou para rejeitarmos a maneira de pensar deste mundo e vivermos
vivermos como filho de Deus neste mundo, revelando a glória do Pai, enchendo a terra com conhecimento. Mas para que isso aconteça, precisamos santificar o nosso proceder. É isto que assegura que viveremos a vida eterna na presença de Deus. Para isso, precisamos conhecer as Escrituras, saber e compreender como devemos viver neste mundo, como devemos andar e nos relacionar com as pessoas. Pois é disso que a Escritura fala, da maneira como vivemos neste mundo, como nos relacionamos, qual a relação que a gente tem com Deus, como e o quanto estamos unidos com Deus, para que a gente, rejeitando a maneira de pensar deste mundo, possamos viver segundo a maneira de pensar de Cristo, que revelou o Pai, que manifestou o Pai ao mundo, e que nós somos chamados para sermos como Ele, ou seja, para revelarmos, para seguirmos o seu modelo. Criados à imagem dele, nós fomos quando nos submetemos a Cristo e recebemos a sua salvação, para que a gente viva neste mundo segundo a justiça de Deus, praticando obras que expressam, ou seja, obras na realidade que falam da maneira como devemos viver e nos relacionar com as pessoas. É isto que glorifica o Pai, é isto que expressa o Pai e é isto que conduz-nos à vontade de Deus. Que a gente possa entender e crer que a única fonte de informação que temos acerca da vida e da morte está nas Escrituras, e que a gente precisa conhecer essas Escrituras para andarmos segundo aquilo que Deus nos fala, nos instrui e nos chama para viver em Cristo Jesus. Que a gente entenda isso e que busque de todo o coração o conhecimento do que está na vontade de Deus para as nossas vidas, para sermos instrumento e expressão de justiça neste mundo. Graça e paz sobre a tua vida. Amém. Você acabou de ouvir uma reflexão de caminhar na graça. Se você gostou, curta, compartilhe, leve esta mensagem a outras pessoas, para que elas também possam compreender e entender a vontade de Deus. E leia as Escrituras, pois ela é a base, o fundamento para você julgar tudo o que você tem lido e aprendido acerca da vontade de Deus.